Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à primeira edição da Semana de Sistemas da Informação da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Esse ano o tema é Gestão da Informação em Tempos de Pandemia. Apenas alguns avisos, meu nome é Silvio de Paula, eu estou como coordenador, eu sou professor da Universidade Federal de Pernambuco, estou como coordenador do curso de Gestão da Informação. Fui convidado aqui para fazer a mediação da palestra da noite de hoje. Lembrando que a Semana de Sistemas de Informação é um evento promovido por estudantes e docentes do curso de Bacharelado em Sistemas da Informação da Universidade Federal Rural de Pernambuco, com o intuito de compartilhar experiências e conhecimento produzidos na universidade e nas empresas. Na noite de hoje, muito especial, a gente agradece bastante já, teremos a presença do Paulo Victor de Souza Moura. Ele é executivo e cientista-chefe do Centro de Inovação da Accenture Recife. Então, eu gostaria de convidar, gostaria que fosse incluído aqui o Paulo. Olá, pessoal. Seja muito bem-vindo, gostaria de agradecer, né, a generosidade de você passar essa uma hora conosco hoje aqui, batendo um pouco de papo com os nossos estudantes, com as pessoas que estão aqui assistindo a primeira edição da Semana de Sistemas da Informação da UFPE. O Paulo, ele, como eu disse, ele é executivo e cientista-chefe do Centro de Inovação da Accenture em Recife, líder da área de Tech Innovation Products and Platforms. Ele é formado em Ciência da Computação no Centro de Informática da UFPE e tem especialização em Gestão de Projetos de Software. Ao longo desses 10 anos trabalhando na Accenture, ele acumulou uma vasta experiência em projetos de tecnologia e inovação para grandes empresas de diversos segmentos na indústria, e hoje ele está aqui conosco para compartilhar um pouco desse conhecimento, um pouco dessas informações. E eu gostaria de começar primeiro agradecendo muito a presença do Paulo e pedindo para ele falar um pouco dele também, né, falar um pouco dessa história, dessa trajetória, como é que ele chegou até os dias de hoje por aqui, né, essa formação, a questão profissional. Paulo, obrigado, boa noite. Opa, Silvio, muito obrigado pela introdução, pelo convite de estar aqui com vocês hoje. É uma grande satisfação, tá, só adiantando, de poder estar compartilhando, poder estar contribuindo aí com o SEMSIS, né, a primeira semana, como você comentou aí, de sistema de informação. E assim que eu recebi o convite aqui da professora Tereza, né, de bate-pronto, já me prontifiquei a contribuir, porque realmente é uma grande felicidade estar podendo trocar e dar alguma coisa de volta para a sociedade e principalmente para a universidade. Né? E como você comentou, eu vim também da universidade pública, né? Eu me formei no Centro de Informática da UFPE, ali já fazem alguns bons anos, né? Uns 15 anos, para ser exato, que eu estava me graduando. E de lá para cá, a minha experiência ela foi sempre muito voltada para o mercado, né? Então, eu passei por diversas empresas, algumas em Recife, a maioria fora de Recife, e a minha última parada foi na Accenture há 11 anos atrás, e mais especificamente, nos últimos 5 anos, eu venho atuando muito fortemente na área de inovação da Accenture, tá? Então, já passei por diversos tipos de projetos, desde projetos de desenvolvimento de software, projetos de manutenção, sustentação de sistemas, até projetos de qualidade e garantia de qualidade de software. Então, tenho uma gama aí de repertório, né, de natureza de projetos que foi bem enriquecedora para a minha trajetória. Mas, como eu comentei, talvez um pouco fruto da motivação de a gente estar conversando aqui hoje, eu venho trabalhando, na verdade, na área de inovação, nesses últimos 5, 6 anos, dentro da Accenture, e é onde a gente, dentro dessa área, onde a gente tem a oportunidade de trabalhar muito próximo do ambiente de empreendedorismo, né, do ambiente de startups, trazer um pouquinho para dentro de uma organização como a Accenture, dessa cultura de inovação, de experimentação, de fail fast. Então, e ao longo dessa trajetória, né, que a gente sabia tudo como é que era desde o começo, então teve muito aprendizado, a gente aprendeu muita coisa,
apanhei um bocado também nessa trajetória para conseguir encontrar o melhor formato, né? E aí é um pouco dessa motivação também que a gente pensou nessa conversa de hoje, de trazer um pouquinho desse aprendizado, né? Trazer um pouquinho dessa bagagem, de algumas lições aprendidas que eu pude colher ao longo desse tempo e focar um pouquinho no aspecto de iniciar um novo projeto, né? Criar um novo projeto e aí prototipar e testar e implementar uma primeira versão de um produto ou um serviço. Perfeito, Paulo, perfeito. Gostaria de informar as pessoas que estão assistindo, fiquem muito à vontade, coloquem os comentários de vocês, as perguntas. A ideia hoje aqui é que seja um bate-papo, a gente extrair o máximo possível de informações, tirar dúvidas e saber aí como é que é a dinâmica do tema hoje que o Paulo está trazendo para a gente. Então, fiquem muito à vontade, mandem seus comentários, mandem as perguntas, que nesse primeiro bloco o Paulo vai fazer uma explanação, depois a gente vai começar a ler as perguntas e interagir com vocês. Então, fiquem todos muito à vontade mesmo para interagir conosco, tá bom? Muito bom, Paulo, muito bom saber como é que aconteceu esse caminho todo seu até aqui, né, e um pouco dessas motivações. Em relação à Accenture, né, eu sei que a Accenture é uma empresa que acho que o pessoal de sistemas de informação, todo mundo já conhece, mas assim, se você pudesse falar um pouco da Accenture também, as áreas que ela tem, como é que os alunos, tanto os nossos aqui de sistemas de informação da Rural, como os outros que estão nos assistindo, né, quais são as áreas, como é que a empresa pode absorver, o que é que eles têm que fazer também, quem quiser fazer parte desse time também junto com vocês. Maravilha. Então, a Accenture, ela é uma multinacional americana, né, que tem atuação aqui no Brasil faz mais de 20 anos, e especificamente em Recife, ela chegou há 10 anos atrás, então ela aterrissou aqui no Porto Digital com um escritório bem pequeno, e hoje, só vocês terem uma ideia do tamanho, né, e não somente do tamanho numérico, né, mas tamanho de oportunidades também que a gente tem dentro da Accenture, só em Recife hoje temos 2.500 pessoas trabalhando para a Accenture, tá? Se a gente soma isso a nível Brasil, são mais de 10 mil pessoas trabalhando em diferentes áreas, diferentes atividades. Então, falando especificamente da área de tecnologia, que é onde nós somos fortes aqui em Recife, então a nossa atuação está muito voltada para desenvolvimento de aplicações, desenvolvimento de sistemas, desenvolvimento de sistemas corporativos, sistemas digitais, né, mobile, sistemas para baixa, para celular, né, mas também para web. Então, tem muita... E aí, dentro desse contexto de desenvolvimento, temos oportunidades para toda a gama ali de atuações, né, desde banco de dados até a parte de arquitetura de software, testes de software, a parte de qualidade como um todo, né, a parte quem gosta de trabalhar com DevOps, automação, com temas aí puxando um pouco da sardinha para o meu lado, quem gosta de tecnologias emergentes, ali toda a parte de inteligência artificial, de internet das coisas, robótica. Então, enfim, a gente tem, felizmente, né, tem uma oportunidade para atuar em praticamente todos os espectros ali, quando a gente fala de um sistema de informação ou de desenvolvimento de uma aplicação, mesmo de um software. Mas não restrito à área de tecnologia, dentro da Accenture ela tem outras atuações, que vai desde consultorias estratégicas, consultorias empresariais, consultorias de negócio, até a parte também que a gente chama de operação, né, de infraestrutura. Então, quem gosta de infraestrutura, temos a área que tem equipes, né, que trabalham dedicadas para trabalhar com infraestrutura de sistemas, de hardware, de cloud, de sistemas legados, né, como RPs, de forma geral, como SAP, por exemplo. E nossa área de interactive, né, que é uma espécie de agência de publicidade dentro da Accenture. Então, também quem é da área de publicidade, propaganda, quem gosta dessa parte de design thinking, quem é o UX designer ou designer, também tem chance e oportunidade de trabalhar muito também nessa nossa área de interactive, né? Então, a gente trabalha como uma agência de publicidade, mas sendo o Accenture.
Então, a gama de atuação da Accenture ela é muito, muito, muito ampla. Né? Então, a gente atua em todas as indústrias e para os principais clientes, principais empresas brasileiras, né? E aqui são as grandes e principais empresas brasileiras, são todas clientes e tem algum projeto com a Accenture. Maravilha, muito bom, muito bom. Só lembrando, as pessoas que chegaram agora, que estão aqui assistindo, a primeira edição da Semana de Sistemas de Informação, estamos recebendo hoje o Paulo Vitor, que é executivo e cientista-chefe do Centro de Inovação da Accenture em Recife. Mas aí a gente já vai, quem quiser, manda os comentários, mandem as perguntas, que já nós vamos ler e o Paulo aí vai respondendo, vai comentando tudo. Então, fiquem muito à vontade, a gente está aqui acompanhando todos os comentários de vocês aqui, a Cessa chegou dando boa noite, aí a Jarlúzia, do curso lá de Gestão da Informação, também da UFPE, sejam todas muito bem-vindos. Mas vamos começar a falar do tema da noite, que o Paulo foi convidado para falar um pouco sobre desmistificando a prototipação e o MVP. Né? Então, Paulo, gostaria que você falasse um pouco, né, sobre a prototipação, sobre o MVP, começasse um pouco desmistificando isso, para a gente começar as interações aqui com nossa audiência. Show de bola. Então, para começar, assim, eu gostaria de compartilhar um pouco da motivação que me veio, né, quando eu propus abordar esse tema na noite de hoje, né? E tem tudo a ver com aquilo que eu comentei, que é a minha atuação atual. Né? Então, trabalhando no time de inovação, é muito comum a gente escutar, não somente de clientes, mas também internamente, mas também de parceiros, de colegas, o uso, né, de termos que muitas vezes não remetem ou não refletem exatamente aquilo que deveria. Então, é muito comum a gente escutar, não, eu quero fazer um protótipo, na verdade o que o cara quer fazer é um sistema completo. Ou eu quero fazer uma prova de conceito, quando o cara quer, na verdade, é um MVP para testar com o cliente dele. Então, ou vice-versa, eu quero um MVP, olha pessoal, que bacana um MVP que eu construí em um dia, mas na verdade era uma prova de conceito, um protótipo que queria validar algum aspecto técnico de uma solução. Então, eu já perdi a conta da quantidade de vezes que essa mistura de termos, ela veio em uma discussão de qualquer natureza, quando estava se tratando de uma experiência, né, de um experimento que estaria sendo conduzido. Tá? Então, essa foi a grande motivação. Né? Então, se é algo que certamente eu escutava, isso continuo escutando com recorrência, é porque é um tema que é confuso, é um tema que não é facilmente entendido ou conhecido por todos. E aí a ideia de começar a conceituar e trazer um pouco do porquê que não existem cada um desses termos, né? Por que existe um protótipo, por que existe um MVP, depois vai aparecer outro bicho aí no meio, que a gente vai falar um pouquinho, que é esse tal de prova de conceito, né, o POC. Então, assim, existem N termos que não são exclusivos de um ambiente corporativo como o da Accenture, mas certamente, e isso é muito normal, dentro de um ambiente de inovação, né, dentro de uma startup, dentro de uma aceleradora, dentro de um ambiente de incubação, é isso que também é discutido, é isso que é falado. Tá? E bem, então, já que existe essa confusão, né, de conceitos, eu queria começar trazendo um pouquinho de conceito, queria trazer um pouquinho de compartilhar com vocês aquilo que não eu, Paulo Vitor, né, mas aquilo que está prescrito, né, aquilo que é o mercado e que a literatura entende como cada um desses elementos. Tá? Começando pelo termo de protótipo. Né? Se a gente, quando eu falo de protótipo, o primeiro aspecto que é importante a gente mencionar é que ele não está restrito, na verdade, nenhum desses termos ele está restrito à tecnologia. Tá? Então, eles vão estar presentes em diversos segmentos da indústria. Então, a gente pode ter protótipos dentro de um contexto de engenharia, eu posso ter um protótipo dentro de um contexto da indústria automotiva, posso ter um protótipo dentro de um contexto de saúde,
Então, assim, eu tenho um produto comercial que vai ser usado como bem de consumo. Então, é um termo muito mais amplo do que aquilo que a gente está usando ou poderia estar habituado dentro da área de tecnologia, né? E tanto é que não foi criado pela área de tecnologia, né? Então, ela existe antes disso. Mas, de forma geral, se a gente olhar no dicionário, a definição de protótipo, ele tem N definições, né? Mas uma que eu gosto bastante é a definição de que é algo que foi feito pela primeira vez. Muitas vezes depois é copiado ou imitado, mas foi feito pela primeira vez, tá? E aí, trazendo um pouco para o nosso contexto de tecnologia, uma outra definição é que é algo, que é uma versão preliminar, geralmente reduzida, de um novo sistema de computador, ou de um novo programa que vai ser testado e aperfeiçoado. Tá? Na indústria, esse termo já tem uma conotação um pouquinho diferente de protótipo, que se entende que é algo que foi produzido, foi fabricado unitariamente, ou foi feito de modo artesanal, segundo algumas especificações de projeto. Tá? Então, de novo, o protótipo é algo, se conceituando aqui, é algo inicial, é algo que foi criado para validar alguma ideia, para validar alguma hipótese. Então, vamos guardar essa definição, né? Protótipo, algo inicial, algo primitivo, algo básico ali que vai possibilitar depois evoluções, vai possibilitar validações. Tá? A outra definição, que aí vem, é mais recente, que é a definição de MVP. A definição de MVP, ela surgiu pela primeira vez no livro do Eric Rice, um livro chamado Lean Startup, um livro de 2011, onde o Eric Rice, ele traz ali uma série de elementos de o que seria uma startup enxuta. E aí foi a primeira vez que surgiu esse termo, que foi cunhado por ele, do que seria um produto mínimo viável, o MVP. E o que é um produto mínimo viável? É uma primeira versão de um novo produto que tem como objetivo coletar o máximo de aprendizado validado, com o mínimo de esforço possível. Então, vejam que nesse momento a gente já tem algumas características similares, né? Que eu queria um protótipo, que é algo inicial, que é para validar algumas hipóteses. Um MVP também é um produto inicial com o que eu criei, com esforço mínimo, mas para aprender alguma coisa com os meus clientes ou com os meus usuários. E daí, na verdade, que nasce a grande confusão dos termos, né? Porque se a gente olha para o que é um protótipo e o que é um MVP, eles vão ser muito parecidos. Eles vão ser, essencialmente, em termos de definição, muito próximos um do outro. Porém, o ponto-chave que a gente começa a distinguir uma coisa da outra não é necessariamente o que ele é, mas o que é um protótipo, o que é um MVP, ou a definição de um protótipo, a definição de MVP. Mas a que ele se propõe. Tá? E aí, e nesse sentido, existe já de cara uma distinção muito clara do propósito de você construir um protótipo e o propósito de você construir um MVP. Tá? Mas não somente isso, o momento do ciclo de vida, onde essas técnicas, porque na verdade são técnicas, né? A gente pode falar, no final eles podem se reverter em algo concreto, mas são técnicas de quê? De experimentação, tá? Técnicas de validação de ideias, validação de hipóteses, validação técnica, e essas técnicas, elas normalmente são usadas em momentos distintos do ciclo de vida de uma solução ou de um produto. Tá? E aí, o momento do ciclo de vida onde um protótipo, ele normalmente acontece, ele é anterior ao momento onde o MVP, uma técnica de MVP é usada. E aí, a gente pode dizer, de certa forma, que um protótipo, na verdade, um MVP, nada mais é do que um protótipo evoluído para executar uma função diferente. E que função diferente é essa? Que propósito diferente é essa?
Então, vamos lá. O propósito de um protótipo é testar com usuários de um produto ou serviço o projeto a ideia, o projeto daquele produto ou serviço. Ou seja, eu quero testar em algum momento com usuários o apetite, o desejo, a vontade ou a aderência daquilo que eu estou idealizando, em termos de solução, em termos de serviço ou produto, com aquilo que o meu usuário, o meu público-alvo, ele tem, ele está ali guardando ou tem incutido em termos de desejo. Então, nesse sentido, eu vou testar com um protótipo muito mais a aceitação, a aderência, o desejo de um usuário ter um produto como aquele que eu estou concebendo, do que necessariamente o lado de negócio. E aí o lado do negócio, ele é o ponto onde o MVP vai tentar endereçar. Porque o MVP, ele tem como função testar hipóteses de negócio. Como assim hipótese de negócio? Eu vou testar se o meu modelo de negócio que eu estou criando com o meu serviço, se ele vai parar de pé, se ele vai ter receita, se ele vai ter um fluxo de usuários que vai justificar eu ter aquele serviço, se eu tenho pessoas interessadas em contratar aquele meu produto ou comprar aquele meu serviço, se eu vou ter se o preço que eu estou praticando ali, se ele está adequado ou não, se eu tenho recorrência de usuários na minha solução. Então, são todos aspectos voltados não necessariamente ao lado técnico, mas ao lado de viabilidade de negócio daquela solução. Tá? E aí a gente começa também a ver outra distinção, em termos do momento onde eu estou aplicando essas duas técnicas. Se um MVP ele tem o objetivo de testar hipóteses de negócio, com quem que eu vou testar essas hipóteses de negócio? Com usuários reais, em um ambiente real, em um ambiente do mercado. Já um protótipo, eu estou no estágio anterior a esse. Eu estou testando com um focus group, com um público reduzido, fazendo um teste AB, muitas vezes, ou testando dentro de um grupo controlado de pessoas da minha própria companhia, ou até mesmo fazendo um teste cego. Então, quem já viu na rua aqueles carros que aparecem todos rajados, todos pintados, com a cobertura descoberta? Aquilo muitas vezes é um protótipo que está sendo testado em campo, mas por pessoas da empresa, não está na mão de um usuário, de um cliente de verdade daquela montadora, por exemplo. Tá? Então, aí aparece já uma segunda distinção entre um protótipo e um MVP. São voltados para públicos diferentes. São voltados para serem testados em ambientes diferentes. Tá? Um ambiente de laboratório, um ambiente interno, controlado, e outro ambiente de mercado, ali, vamos chamar, na selva, né? On the wild, como a gente chama. Né? Tá? Então, a gente começa a ver que o propósito de verdade de um e de outro, eles são distintos. E o alvo, né, e o ambiente que eu vou testar também. Mas ambos compartilham uma coisa em particular. Compartilham que são técnicas para obter aprendizado, para entender o que é o desejo, a necessidade dos meus clientes, dos meus usuários. Tá? Só que em momentos distintos do tempo, como eu comentei. Tá? E aí aparece um outro bicho aí nessa história, como eu comentei, né? Vai aparecer um elemento, quando a gente fala de protótipo, que causa muita confusão, que quando um protótipo, somente de um produto digital, né, um protótipo de um produto digital, ele é muito natural que eu rapidamente queira testar ele funcionalmente. Tá? Eu poderia fazer um protótipo ali apenas desenhando uma telinha, desenhando uma interface e testar aquela interface, a navegação daquela interface com o usuário, mas pela facilidade que a própria tecnologia nos possibilita, é muito comum que um protótipo, em alguns momentos, ele ganhe vida, ele tenha caras de algo que funciona, de verdade, que ele funciona ali, funciona, então eu posso usar.
Mas aí aparece outro elemento na discussão, que não está no título da palestra, mas é a tal da prova de conceito. E aí também existe muita confusão entre prova de conceito e protótipo, quando também são bichos diferentes. Tá? Porque enquanto um protótipo ele tem o objetivo de testar, como eu falei, o desejo, o apetite, testar ali algum aspecto de usabilidade, de aderência a um determinado processo de um cliente, de um usuário, a prova de conceito ela é uma técnica de experimentação também muito voltada para o lado técnico, tá? Da viabilidade técnica de um pedaço da minha solução. E aí a gente começa a ver um outro aspecto. Eu falei muito do lado de usuário e tal, mas tem um outro aspecto que um protótipo e uma prova de conceito compartilham, que é uma experimentação técnica. Então, uma prova de conceito, ele tem por objetivo testar um pequeno aspecto, um pequeno componente, um pequeno pedaço de uma solução. Então, vamos dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que eu quero criar uma solução com inteligência artificial que vai fazer, dentre tantas coisas, reconhecer através da expressão facial de alguém se a pessoa tem Covid ou não tem Covid. Sei lá. E aí a primeira pergunta que alguém pode fazer é: e isso é viável? É possível fazer isso? Para responder esse primeiro questionamento de viabilidade técnica, normalmente eu abro mão de uma prova de conceito. Eu vou criar ali um programa, um teste, um experimento, para testar se existe algum algoritmo, sei lá, alguma rede neural, alguma abordagem com inteligência artificial, com machine learning, que me possibilitaria fazer esse tipo de análise chegando nessa conclusão. Uma vez que aquilo foi provado, ou não foi provado, mas vamos supondo que foi provado como é viável, a evolução seguinte é: ok, eu tenho o meu componente principal daquela solução, ele funciona. Mas como é que isso vai funcionar? Vai funcionar no ambiente da web? É uma aplicação mobile? Como é que esse componente de inteligência artificial vai conversar, vai se integrar dentro de uma solução, de um sistema de informação? E aí é o momento que eu vou construir um protótipo. Porque eu vou construir, o protótipo vai testar agora diferentes aspectos de uma solução, tecnicamente falando. Tá bom? Ou seja, a gente pode começar a entender que um conceito ele está intimamente ligado ao outro. Então, uma prova de conceito, normalmente, ela é demandada para que eu consiga, em algum momento, criar um protótipo. Esse protótipo ele vai validar uma série de hipóteses para que eu consiga seguir para a construção de um MVP. E a história não termina aí, porque no momento que eu estou construindo o MVP, ou já estou conseguindo coletar os feedbacks dos meus usuários, eu posso, em algum momento, encontrar novas perguntas que vão me gerar, possivelmente, novas provas de conceito, que vão me gerar novos protótipos que depois vão se incorporar ao meu produto, que era agora o meu MVP 2, MVP 3 e assim por diante. Então, é um ciclo evolutivo que normalmente é retroalimentado e um gera novas experimentações. Tá? Muito bem. Então, eu acho que está conceituado bem aí o que é um MVP, o que é um protótipo. Uma coisa importante quando a gente fala de um MVP, e aí, voltando para trás, né, é que um MVP ele precisa ser um produto. E um produto que atende pelo menos 4 dimensões. Ele é viável, ele tem valor para o usuário, ele é usável, ou seja, eu consigo usar como um produto deveria ser usado, e ele é agradável, né? Ele traz valor, ele do ponto de vista de experiência, ele é algo que é uma experiência agregadora, encantadora. Então, essas 4 dimensões compõem um MVP. Mas quando a gente fala de prova de conceito e protótipo, eu não preciso ter essas 4 dimensões. Eu posso testar isoladamente cada uma dessas dimensões. Por exemplo, eu posso testar com um protótipo se a minha solução proposta ela é
agradável, se ela é uau, se ela vai trazer um impacto positivo para o meu cliente. E só, eu não preciso testar viabilidade, não preciso testar se ela vai trazer valor, não preciso testar se ela é a usabilidade, eu posso testar somente se ela traz impacto. Ou eu posso também criar uma prova de conceito que vai somente testar se a minha aplicação ela é viável tecnicamente. Ou viável, economicamente não seria uma prova de conceito, mas viável tecnicamente. E eu não preciso garantir que ela vai ter valor de negócio, que vai ser usável e vai ter uma experiência agradável também. Tá? Então, se a gente colocasse isso numa estrutura de uma pirâmide, né, o MVP ela deveria, e cada uma das camadas da pirâmide, se foram essas como que eu comentei, o MVP deveria ter um corte nessa pirâmide, onde tipo no bolo, onde todas as camadas do bolo estão presentes. Já no protótipo MVP, eu posso, se for um bolo, eu posso somente raspar ali a cobertura ou pegar só a cereja do bolo e testar se aquela cereja está boa ou não está boa. Tá? Então, em termos de conceituação, acho que é bem isso que eu queria compartilhar com vocês. Tá? Tem perguntas já? Maravilha, maravilha, Paulo. Sim, já chegaram 2 perguntas aqui nos comentários, mas se você também quiser seguir, a gente pode deixar a sessão de perguntas mais para frente. Lembrando as pessoas que estão aqui conosco assistindo, fiquem à vontade para fazer perguntas e comentários. Aqui no chat eu estou vendo que tem um comentário do Glauco Gonçalves, que ele diz o seguinte: muito interessante a tua palestra, Paulo. Em um MVP, eu já tenho que ter uma estimativa de custo e num protótipo. E tem um outro comentário mais à frente, que é do Gutenberg Silva, que diz o seguinte: em algum momento do processo é utilizado o conhecimento estatístico? Se quiser já comentar, mas dependendo do teu roteiro como esteja aí também, você pode colocar esses comentários ao longo, viu, Paulo? Fique muito à vontade. E lembrando a quem está assistindo, fique à vontade para fazer comentários e mandar perguntas aí. Vamos aproveitar a generosidade do Paulo conosco aqui essa noite. Maravilha. Então, vamos lá. A primeira pergunta acho que tem a ver com custo, né? Se é preciso fazer uma estimativa de custo. E a resposta é sim. Acho que para todas essas técnicas que eu mencionei aqui, prova de conceito, prototipação e o MVP, eu vou gastar esforço. Eu vou gastar horas de uma equipe, de pessoas, eu vou gastar recursos de alguém, seja de uma startup, seja da minha empresa. Então, no final do dia, sempre vai ter um custo associado. E eu vou ter que se não for eu tirando do meu bolso, né, que poderia ser também, eu sou dono de uma startup, estou investindo, vou tirar, mas eu vou tirar, de certa forma, é meu custo em horas, né, que eu vou estar ali gastando. Mas o mais comum é que acontece que eu tenho que justificar, eu tenho que antecipar minimamente quanto que eu imagino que eu vou ter que desprender de energia, e a energia se desdobra em esforço e depois se desdobra em custo, para construir aquele protótipo, para construir aquele MVP. Tá? Mas, ao mesmo tempo, fica, pelo que eu comentei anteriormente, o custo para construir uma prova de conceito, ele é menor do que o custo para construir um protótipo e vai ser sempre menor do que o custo para construir um MVP. Pela natureza e pela complexidade de cada uma dessas coisas. Tá? Mas, respondendo objetivamente, se eu entendi bem a pergunta, sim, eu preciso estimar, eu preciso ter uma forma, seja uma forma mais básica, mais simples, ou uma forma mais complexa, mas eu preciso, sim, estimar o custo para construir aquela solução, né? aquele produto. Perfeito. O outro comentário, Paulo, foi do Gutenberg Silva. Registramos aqui a presença da professora Elizabeth Chá. Boa noite, professora. O Gutenberg perguntou se em algum momento do processo é utilizado o conhecimento estatístico. Sim. Eu acho que tem alguns momentos, né, principalmente quando a gente está falando de definir, né, as hipóteses de negócio e definir público-alvo, né, que eu vou usar ali, hipótese de negócio para testar um MVP e o meu público-alvo para definir um grupo de teste dentro de um protótipo. Né? Então,
é de extremo valor eu conseguir ter uma amostra estatística que seja representativa do público que realmente vai usar aquele produto. Então, se eu estou construindo uma solução, vamos lá, vamos pensar aqui um exemplo de bate-pronto aqui, de novo, uma solução para o Covid, que visa endereçar uma determinada parcela da minha população, sei lá, uma solução para idosos, por exemplo. Eu tenho que ter uma forma de fazer uma coleta, né, e um experimento ali em cima de uma amostragem estatisticamente representativa para aquele público-alvo que eu quero endereçar. Do contrário, eu posso estar correndo o risco de testar uma solução, uma hipótese, testar uma ideia com um público que sequer vai ser usuário da minha aplicação. E aí, no final, quando eu for de verdade oferecer aquilo para quem era do alvo, o target mesmo, eu vou ter um resultado insatisfatório. Da mesma forma, quando está falando de hipótese de negócio, eu tenho que conseguir, e aí usando estatística, usando regressão, usando análise de mercado, entender coisas do tipo tamanho do mercado, o tamanho, o potencial de crescimento da minha demanda. Eu tenho que conseguir prever, antecipar como é que vai ser minha taxa de retenção, minha taxa de obtenção de retenção de usuários, de obtenção de novos usuários. Então, tudo isso é muito baseado, de novo, em análise de mercado, em análise de tendência e análises estatísticas. Tá? Então, ela é nesse momento, você, com o conhecimento estatístico do teu problema, é de suma importância para que você tenha ali o alvo bem definido para que você faça suas hipóteses de forma correta. Perfeito, Paulo. Chegou outro comentário aqui da professora Elizabeth Chá, lembrando que quem está na operação hoje é o Manuel Freitas, aluno do curso de Sistemas de Informação. Se puder projetar aqui a pergunta, ela pergunta o seguinte: quais as melhores formas de validação, Paulo? Aqui já está projetado. Quais as melhores formas de validação? Bem, a gente tem N formas, né, na verdade, né? E aí entra o ponto que eu ia começar a comentar aqui agora. Então, existem N técnicas, né? Quando a gente fala somente de prototipação e de MVP, existem N técnicas que a gente pode abrir mão, dependendo do objetivo que eu quero atingir, dependendo do contexto que eu estou inserido, tá? Então, vamos passar por alguma delas, né? Mas, falando de prototipação primeiro. Então, quando a gente fala de prototipação, uma coisa que é importante é que eu não quero gastar muita energia, né, para validar uma ideia, validar um conceito com o usuário. Então, é muito comum usar um jargão, né, que é muito comum, que é chamado fake it till you make it. Quer dizer, você vai construir uma solução que é fake, muitas vezes, que ela não precisa funcionar de verdade, tá? Mas ela precisa parecer que funciona de verdade. Porque para que aos olhos do usuário, aos olhos de uma pessoa que está sendo apresentada aquela solução, ela crie uma ilusão de que aquilo é real, que aquilo funciona, ou para que não crie um bloqueio ali, ou algum tipo de retração por conta de quem está sofrendo o teste. E aí, para isso, a gente tem, muito comumente, de novo, para produtos digitais, o uso de protótipos de alta ou de baixa fidelidade. O que são protótipos de alta ou de baixa fidelidade? Nada mais são do que mockups de telas, tá, construídas em ferramentas que hoje existem aos montes aí na web. E aí você pode criar desde sites, desde portais, até aplicações mobile, com todas as interações acontecendo ali, inclusive com animações, tudo. Mas para proporcionar essa experiência, para demonstrar ali o que é que o teu produto oferece em termos de serviço, em termos de experiência, em termos de estética, né, visual. Então, eu posso fazer algo, para fazer isso, eu posso usar desde um simples PowerPoint, e aí mostrar na minha tela ali um PowerPoint animado, com telas aparecendo, que foram desenhadas, sei lá,
no Photoshop, ou eu posso usar ferramentas que mais robustas, né, como ferramentas como o InVision, ferramentas como o Sketch, ferramentas como o Marvel, o Fluid, que são todas ferramentas que possibilitam a um designer ou alguém que tem conhecimentos de design desse tipo de ferramenta, construir uma suposta solução muito rapidamente. Um mock-up, né, um protótipo navegacional muito rápido para ser usado e para validar alguma ideia com o usuário. Tá? Mas se a gente está falando de produto digital, quando a gente fala de produtos que não são digitais, existem outras técnicas. Então, vamos supor que eu quero criar um novo serviço. Agora, em tempos de Covid, eu vou criar um novo tipo de delivery. Só que eu quero testar se aquele novo tipo de delivery ele o mercado tem apetite. E aí eu posso fazer o quê? Eu vou criar um software, não vou criar um aplicativo de cara, mas eu poderia criar um panfleto, um folder, com um número lá de WhatsApp para alguém ligar, por exemplo. E aí eu divulgo aquele, mesmo sem existir nada, sem existir serviço nenhum, mas eu divulgo aquele folder no meu prédio, no meu condomínio, no meu bairro, somente para medir, para testar se tem pessoas que têm interesse naquele serviço. Isso é uma outra forma de validação. Eu vou simplesmente criar ali um folder, um panfleto que vou distribuir de forma muito, muito rápida e vou testar aquela hipótese. Se o que eu estou fazendo é um produto físico, né, tipo um novo, sei lá, um novo sapato, um novo tênis, um novo smartwatch, sei lá, alguma coisa que eu quero criar como produto, eu posso sempre usar mockups físicos, como, por exemplo, se eu tenho acesso à impressora 3D, de repente eu construo um modelo 3D daquele produto e vou testar, vou apresentar, vou validar ali com um grupo de usuários, se aquele design daquele produto, se ele atende. Se eu não tenho impressora 3D, mas eu tenho criatividade, eu posso fazer também esses mockups, esses modelos, sei lá, usando cartolina, usando produtos mais baratos, cartolina, cardboard, né? Posso criar um produto mesmo com folhas de cartolina ali e criar a experiência do que poderia ser aquele produto. Tá? Se eu estou falando de um produto que é um sistema eletrônico, né? Sei lá, um hardware, eu posso testar aquele hardware, algumas funções daquele hardware com uma montagem rápida, usando ali componentes como Arduino, como Raspberry Pi, crio um circuito rapidamente, coloco alguns sensores, alguns displays, e eu vou testar ali aquele com o usuário. Mas também, fazendo a montagem muito rápida de um componente ou de um pedaço daquela solução. Então, falando de protótipos, depende... As melhores técnicas vão depender muito de que tipo de serviço, tipo de produto eu estou querendo testar. Como o nosso foco aqui hoje do grupo sistema de informação, então o mais comum é usar ferramentas digitais de prototipação, como essas que eu comentei, de SketchUps, de criar wireframes, criar realmente protótipos de tela e dar um aspecto navegacional para esses mockups. Tá? Um exemplo muito bacana de protótipo que eu gosto de usar, que para vocês para entenderem como é que nem sempre as coisas precisam ser complexas, imagino que vocês já ouviram falar em algum momento do Slack, a ferramenta de colaboração, né, a comunidade de desenvolvedores usa muito aí quando está desenvolvendo software, né? Em algum momento do tempo, do grupo do time do Slack, eles pensaram em criar uma funcionalidade de introduzir um bot dentro de grupos, e esse bot ele atuaria como um participante do grupo, trazendo informação, ajudando, fazer alguma coisa dentro do grupo, tá? Só que eles não sabiam se esse negócio ia dar certo, se essa ideia ia parar de pé, do ponto de vista de aceitação do usuário, né? Será que alguém vai ficar incomodado de ter um bot aqui no meio do meu grupo aqui, do meu projeto, da minha equipe, escutando o que eu estou falando e, sei lá, fazendo qualquer coisa com o que eu estou digitando aqui? Então tinha essa dúvida.
O que é que eles fizeram para testar essa hipótese? E foi o protótipo deles. Eles convidaram um grupo de usuários do Slack, que já conheciam a ferramenta, e comunicaram que agora tinha essa nova função de ter um bot interagindo com um grupo de usuários. Só que, na verdade, esse bot eram pessoas reais que estavam com o nome de bots dentro do grupo, e essas pessoas estavam respondendo às interações dentro do grupo e usando o linguajar de um bot. Mas, assim, ninguém construiu nada, ninguém construiu nenhuma linha de código, eram apenas pessoas, de novo, atuando e reagindo como se fossem robôs à resposta de pessoas reais. E com isso eles validaram que aquilo seria uma boa coisa a ser introduzida. Mas foi um protótipo, foi um teste que eles fizeram, tá? De forma super rápida. Maravilha, maravilha. Lembrando, já estamos entrando nos nossos 15 minutos finais, então, assim, quem quiser aproveitar, né, para interagir agora por aqui com o Paulo, manda as perguntas, manda os comentários, a gente vai tentar ler esses últimos que chegaram também, né, se der tempo ele comentar todos também, caso não. Teve um comentário aqui do Alexandre, que eu acho que já foi contemplado aí na sua fala, que eram as ferramentas que você indicaria, né, você já acabou de indicar algumas. O Jonesberg, ele pergunta o seguinte: o quanto os clientes entendem a diferença entre, aqui, a pergunta acabou de aparecer aqui na tela, POC, protótipo e um produto final? Muito boa, Berg. Muito pouco. A resposta, assim, não só os clientes, mas como eu comentei lá no início, né? Eu acho que os nossos colegas, os nossos pares, as pessoas que estão dentro das organizações, elas não conseguem diferir claramente essas fronteiras somente o propósito de cada uma dessas ferramentas, tá? E aí cabe a quem está ali mais por dentro do assunto ajudar a dar o conceito, dar o contexto apropriado. Mas mais do que isso, né? Mais do que dar o contexto, mais do que fazer o education ali das pessoas, é conseguir não se comprometer com algo que é irrealista, né? Ou seja, se alguém me pede um protótipo pensando em um produto final, eu tenho que deixar muito claro que um protótipo, e não vai ter a qualidade, não vai levar em conta de todos os aspectos de, sei lá, de segurança, de escalabilidade, de robustez que um produto final vai ter que ter. Então, se é um protótipo, eu tenho que deixar claro para todos os envolvidos, interessados, que eu vou estar abrindo mão, ou vou estar tornando menos relevantes alguns aspectos da minha solução em prol de outros aspectos que eu quero testar. Tá? Então, eu tenho um caso aqui recente de um cliente, né, que a gente fez um projeto para eles, que eles queriam nos contratar, a Accenture, para fazer uma prova de conceito de uma solução que não se sabia de verdade se iria funcionar. Então, eles soltaram no mercado uma RFP, uma proposta, um pedido de proposta no mercado, e o que eles queriam era que fossem submetidos, né, estimativas, né, valores de uma prova de conceito. Mas, lendo a RFP, no final lá desse documento, ele falava, mas a RFP precisa funcionar 100%, não pode ter bug, tem que todos os aspectos do produto tem que estar funcionando. Então, não é mais uma prova de conceito. Então, ele está pedindo um produto final. Então, nesse momento, teve uma discussão, teve um entendimento, mas o que é que você quer? É uma prova de conceito ou um produto final? Porque um produto final tem isso de termos de características. Uma prova de conceito só se propõe a testar isso. E aí o cliente entendeu e disse, não, tá bom, então vamos fazer o seguinte, então vamos fazer primeiro uma prova de conceito e depois a gente faz o produto. Ok, é isso aí. Então a gente vamos fasear, vamos primeiro validar se o conceito para de pé, parando de pé, a gente evolui para construir o produto. Tá? Então, é muito comum, Berg, essa confusão, tá? Muito bom esclarecimento, Paulo. O Edson Amorim, ele pergunta o seguinte, um programa beta pode ser considerado um MVP? Sem dúvida, sem dúvida. O produto, e aí, pegando o gancho, né?
o Google, quando lançou o seu primeiro engine de busca deles, era somente a barra de busca, não tinha mais nada, não tinha anúncio, não tinha Gmail, não tinha Google Docs, não tinha Hangout, não tinha nada, era só a barrinha de busca para você encontrar ali os resultados da tua pesquisa. Aquilo era um beta. E foi na verdade, o primeiro MVP da Google que aí deslanchou depois como o sucesso da empresa. Da mesma forma, a Google, usando ainda a Google como exemplo, quem usou o Gmail no começo viu por muitos anos que o Gmail ele tinha um labelzinho junto do nome do Gmail beta. E foi por muitos anos esse termo beta estava ali acompanhando o nome do produto. Mas era de forma proposital, porque a Google queria deixar muito claro que ali eles estavam em uma etapa, em um ciclo de experimentação, um ciclo de evolução de um produto. Mas, como ele já chegou para o usuário final, como ele já foi exposto para o mercado, ele já é um MVP. A Google já estava colhendo feedbacks de pessoas reais. Certamente eles fizeram, antes de lançar o Gmail, o Gmail, eles fizeram um protótipo interno, certamente lá dentro dos laboratórios da Google. E meio que foi assim que nasceu algumas das ferramentas da Google, nasceram como experimentos e ferramentas internas, protótipos internos, que depois se mostraram interessantes e viraram depois MVPs, viraram soluções betas. E depois evoluíram e viraram produtos de porte de produtos comerciais. Né? Tá? Então, respondendo a tua pergunta, sim. Uhum. A Marta Xavier, ela faz o seguinte comentário, na verdade uma pergunta: quais skills você considera que são imprescindíveis para trabalhar com inovação? Né, perguntando aí. Olha, ele pode falar de, skills técnicos, falar de que tem que ter conhecimento de tecnologia emergente, de design, tem que... Eu poderia direcionar a pergunta para esse caminho, mas eu vou falar que, de verdade, para trabalhar com inovação, e aí isso foi um aprendizado que eu obtive ao longo dos anos, você tem que ser um CEO, tá? Tem que desenvolver características de CEO. E o CEO que eu estou falando não é Chief Executive Officer, não é dono de empresa. CEO é curioso, entusiasta e otimista. Tá? Então, se você tem essas características, eu tenho certeza que o que vem na sequência, né, que é o conhecimento técnico, ele vai ser algo natural, ele vai ser algo que vai vir, que vai ser construído, vai ajudar, certamente, mas, de partida, eu acho que o que a gente deveria ter é um mindset. Para trabalhar com inovação é ter uma forma diferente de pensar, uma forma diferente de olhar para os problemas. E aí esse olhar diferente, de novo, resumo nessas 3 características. Ter um olhar curioso, ter um olhar entusiasta, daquilo tá apaixonado, gostar, querer fazer aquilo mesmo, e um olhar otimista, porque, de verdade, fazer inovação não é fácil, você tem muitos erros, muitas idas e vindas, muito vai e volta, parte do processo de aprendizado. Tá? Então, precisa de resiliência. Então, para isso, otimismo. Maravilha. O Alexandre Maranhão, ele pergunta o seguinte: o ideal é o MVP já apresentar algum faturamento ou ele é considerado um custo de um produto completo? De forma alguma. Um MVP ele não precisa necessariamente de ter um faturamento, desde que a tua hipótese que você esteja validando não vá por esse caminho. De novo, um MVP ele só é criado para responder hipóteses de negócio. Então, vamos supor que a tua hipótese de negócio é se eu tenho usuários que estão interessados na minha plataforma. Usuários, se vai pagar ou não vai pagar, de repente isso vai ser uma outra hipótese. E aí eu vou dar um exemplo aqui do Dropbox.
O Dropbox, quando estava ali começando a ser construído, ele já era uma solução, já funcionava, já tinha um protótipo funcionando, mas eles não tinham investimento. Não tinham investidores, na verdade, querendo bancar aquela solução naquele momento. Fizeram várias rodadas de investimento e ninguém quis botar grana no Dropbox. E aí, o que é que eles fizeram? Por que ninguém queria? Porque achavam que nenhum usuário ia ter interesse numa ferramenta que pegava meus arquivos, jogava na nuvem e ficava lá guardado na nuvem, lá anos atrás, né? Isso o olhar dos investidores. E aí, o que é que o time qual foi o MVP que a Dropbox fez? Eles criaram um vídeo de demonstração da solução do Dropbox. Então, criaram um vídeo mostrando o Dropbox funcionando tal, e soltaram isso para N pessoas, para milhares de pessoas, para medir o grau de interesse e de aceitação daquelas pessoas. E eles viram claramente que tinha um desejo reprimido e uma necessidade reprimida fortíssima na comunidade, fortíssima no mercado. Então, o primeiro MVP do Dropbox foi um vídeo de demonstração, um vídeo promocional da solução. Então, eles não queriam grana, não queriam, naquele momento, faturar, ter uma receita. Eles queriam validar se tinha mercado, validar se tinha interesse dos usuários, e eles conseguiram validar. Eu não te escuto, Silvio. Perdão, o microfone estava desligado. Obrigado, Paulo. Entramos nos nossos últimos 5 minutos, tá? Então, vou ler aqui a última pergunta. Na verdade, 2 pessoas fizeram a mesma pergunta, né? A Marta Xavier e a Cessa Moraes perguntaram o seguinte: existem ações em prol de combate ao Covid, né? Entrando aí um pouco na temática da edição desse ano, da Semana de Integração aí. Você fala na Accenture, você fala? Isso, em relação às ações que a Accenture tem feito. Ah, sim. Existem várias iniciativas que estão sendo suportadas, né, e patrocinadas pela Accenture em âmbito nacional, algumas para governos, por governos estaduais e prefeituras. Então, no governo, em São Paulo foi construído uma plataforma para fazer a pré-validação, né, de perguntas e respostas ali para poder encaminhar os usuários para o sistema da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Foi feita também algumas iniciativas também de arrecadação de fundos, tipo uma vaquinha virtual, junto com aquela organização Gerando Falcões. Tá? Então, foi criado um aplicativo, foi criado uma solução ali de coleta, né, de recebimento, né, de donativos e de doações. E uma outra ação muito bacana também foi que isso tudo sem custo para essas empresas, foi tudo investimento pro labore, né, de horas de pessoas da Accenture. E uma outra iniciativa muito bacana foi uma iniciativa criada com outra ONG de São Paulo, mas com atuação nacional, chamada Pertinho de Casa, que tinha o objetivo de promover ali os comerciantes locais, os mercados locais de bairro, para poder aproximar a demanda daquele bairro daqueles comerciantes. Então, foi chamado Pertinho de Casa. Se procurarem na internet, aí vocês vão ver também essa plataforma que foi criada. Perfeito. Estamos nos nossos últimos 2 minutos aqui da nossa live com Paulo Vitor. Primeiro, eu gostaria de agradecer mais uma vez, né, a generosidade aí do Paulo Vitor, que é executivo e cientista-chefe do Centro de Inovação da Accenture em Recife, falando um pouco aí, né, ajudando a desmistificar a prototipação e o MVP. Lembrando a todos que a Semana de Sistemas de Informação continua amanhã, né, participem, aproveitem bastante, e passar a palavra para o Paulo, né, agradecendo mais uma vez aí a participação dele, agradecendo ao Manuel Freitas, que está aqui no back-office, aqui, trabalhando aqui, fazendo as coisas acontecerem. E, Paulo, tuas últimas palavras. Quem quiser se aprofundar um pouco mais aí em prototipação, em MVP, que conselhos você deixa, que caminho você sugere,
e obrigado pela tua generosidade em compartilhar um pouco do teu conhecimento conosco aqui hoje. Show de bola. Falando de MVP, primeiro, para quem tiver interesse, eu recomendo fortemente a literatura, né, o livro do Eric Rice, do Lean Startup, que é quem, de novo, introduziu o tema no mercado. Mas também temos autores brasileiros, né, o Paulo Caroli, que é um agilista muito renomado aqui no Brasil, que sempre tem um blog dele, que sempre está trazendo temas muito relevantes, tem várias publicações também nesse tema, então tem metodologias, desde metodologias até boas práticas de construção, de definição e construção de um MVP. Então, tem metodologias que ele criou e uma série de dicas bacanas. Tá? Então, em termos de MVP, eu recomendo iniciar por essas literaturas. Em termos de prototipação, o que eu recomendo para quem tem interesse, conhecer o uso de prototipação na prática usando a metodologia proposta pela Google chamada Design Sprint. A Design Sprint também tem livro, também tem uma literatura que suporta essa metodologia, mas é uma metodologia de apoio à definição de um protótipo para testar uma ideia. Então, é uma série de atividades, uma série de dinâmicas que culminam ali na construção de um protótipo. Então, é o Design Sprint, que é a metodologia da Google para inovação. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos que participaram conosco. E amanhã, a semana continua aí com a série de atividades. Obrigado, Paulo. Tchau, tchau a todos. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Obrigado pela oportunidade.